Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Carlos e esse é o nosso canal. Aqui nós falamos sobre história e sobre muitas outras curiosidades. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre a história do hino nacional. Você conhece a história do nosso hino? Então fica conosco e veja um pouco da nossa história. Bom, para falar sobre o hino nacional, a gente precisa entender o contexto histórico, como nós sempre fazemos aqui. Após a Revolução Francesa de 1789, era muito comum nos países quererem criar símbolos nacionais, porque afinal de contas, até então, toda aquela sociedade ela girava em torno da imagem real. O Estado era o rei absolutista. Então procurava-se criar bandeiras, brasões, hinos, que eram músicas oficiais que cantavam a história daquele povo, e outros símbolos nacionais, e até mesmo criar uma narrativa histórica nacional. O Brasil ficou independente de Portugal em 1822, como nós já sabemos, e Dom Pedro I ele teria composto, qual teria porque existem algumas controvérsias aí, mas a versão final oficial é que ele compôs um hino para ser tocado na noite de 7 de setembro lá na cidade de São Paulo. Esse hino é muito bonito, inclusive. Ele ficou conhecido como o hino da independência. E durante muitos anos era esse hino que era tocado nos eventos oficiais. Então era uma espécie de hino oficial. Mas nunca houve um decreto determinando que ele era o hino nacional. Em 1831, mais precisamente no dia 7 de abril de 1831, após uma série de disputas políticas, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, Dom Pedro ele decidiu abdicar em favor do seu filho Pedro II e partiu para Portugal. Existia uma resistência muito grande à figura de Dom Pedro já aqui no Brasil, a figura de Dom Pedro I, e foi então que o músico Francisco Manuel da Silva compôs uma música e uma semana depois da abdicação ele apresentou essa música com o título de O 7 de Abril. Na verdade, era uma exaltação àquele dia, dizendo, olha, nós nos ficamos livres do nosso imperador, porque eles acreditavam que Dom Pedro estava tendo algumas atitudes, inclusive, muito autoritárias. Mas esse é assunto para outro vídeo. Acontece que em 1833, o desembargador Vito Saraiva fez uma letra muito ácida, criticando Portugal, e hoje, inclusive, essa letra teria caráteres até xenofóbico, digamos assim, mas na época, e essa letra, juntamente com outras, acabava sendo cantada em alguns eventos, mas não havia uma letra oficial, e sequer esse hino era tido como oficial. Em 1840, Dom Pedro II, então, ele foi coroado, e para a coroação, o Francisco Manuel da Silva ele também compôs uma outra música. É por isso que algumas pessoas acham que a música do hino nacional que nós conhecemos hoje foi composta para a coroação de Pedro II, mas não, ela foi composta em 1831. A partir dali, várias versões foram surgindo por todo o Brasil e não se dava uma definição com relação ao que seria o hino oficial. Em 1889, após a instauração da República, foi feito um concurso porque os militares da época, o governo republicano da época também, eles queriam tirar tudo que lembrasse a monarquia, tudo, inclusive o hino. E foi feito um concurso, foram convidados artistas, tanto populares quanto eruditos, do Brasil e do exterior, e o vencedor foi um grande músico, o Leopoldo Miguez. E o hino dele, então, foi vencedor. E Deodoro da Fonseca, numa atitude muito democrática, Deodoro da Fonseca levanta e fala no teatro, eu prefiro o velho, vai continuar o velho. Ou seja, o lado Francisco Manuel da Silva. E aí todo mundo sem saber o que fazer, acabaram então dando o prêmio para o Leopoldo Miguez, afinal ele tinha vencido o concurso, e decidiram que aquele hino seria então o hino da Proclamação da República. E assim é até os dias de hoje. Muitos presidentes foram passando e sempre falavam, nós precisamos dar uma letra oficial. Até que em 1909, então na gestão do Afonso Pena, abre-se um concurso então para a escolha de uma letra, e a letra vencedora vai ser do Osório Duque Estrada, que é essa letra que nós conhecemos até hoje. Anos depois foi decretado então que o hino seria o hino vencedor,
Vicente Celestino foi quem primeiro gravou em 1917, a primeira gravação do hino nacional com a letra e com a banda da Banda Naval, foi gravada pelo Vicente Celestino. E a letra e os direitos autorais, tanto da letra quanto da música, foram comprados pelo Estado brasileiro em 1922. E aí, meus amigos, estão gostando? Se você está gostando, ajuda a gente a divulgar esse canal. Vamos fazer o canal crescer e fazer com que as pessoas conheçam bastante a história do nosso país. Não deixa de colocar aí o seu like, seguir a página se você ainda não segue, ativar o sino de notificações e deixar os seus comentários. Eu estou respondendo a todo mundo. Quem sabe eu faço algum vídeo que você pediu. Tá bom? Um abraço e até a próxima.